Devocional diário Deus e eu. Um tempo de comunhão e reflexão na Palavra de Deus. Devocional diário Deus e eu, com o pastor Francisney Brito. Glória ao Senhor, nosso Deus, aleluia. Oremos ao Senhor. Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade seja a Ti. Nós temos o maior prazer de estar em Sua presença, meu Pai. Em mais esse momento de adoração, de oração, de clamor, onde nós Te damos graça pelo dia que passou, pela noite que passou, pela graça do Senhor, ter nos consolado, ter nos protegido, ter nos guardado. E agora neste novo dia, Senhor, quando nos dá a oportunidade de vivermos um novo dia, mais 24 horas de esperança, de confiança, onde queremos a Sua presença, a Sua bondade, a Sua compaixão, agindo em nós, na nossa família, na empresa do Teu servo, da Tua serva. Senhor, nesta batalha, Senhor, espiritual, que Teus filhos estão vivendo, que o Senhor possa, Senhor, agir nos seus corações, favorecer suas mentes para que tenham mais ousadia e confiança, para que fiquem firmes na fé, mesmo diante de coisas terríveis e situações irreversíveis. Pai, recebe minha gratidão por todos que oram comigo, que clamam a Ti, que buscam a Tua face. É o que eu te peço em nome de Jesus. Aleluia. Jesus perante o tribunal religioso e do alto conselho judaico. Bendito seja Deus. Está registrado em Mateus capítulo 26, versículos 57, 59 a 60, 62 e 63, que diz assim: E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para que pudessem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas falsas testemunhas. Mas por fim chegaram duas, e levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisas alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse: Conjuro-te perante Deus, o Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bendito seja Deus. Jesus foi levado perante o Sinédrio, este alto conselho judaico, na casa do sumo sacerdote Caifás, logo após a sua prisão, buscando a condenação por blasfêmia e ameaça ao templo. Diante dos falsos testemunhos, o silêncio de Jesus foi total. Jesus afirmou ser o Filho de Deus, resultando na condenação unânime, a morte e agressões físicas pelos presentes. Olhamos nessa questão do Sinédrio e observamos quase que parecido ao que estamos vivendo hoje. Aquele Sinédrio estava fora dos padrões divinos. Aquele Sinédrio estava passando por cima da lei e dos mandamentos. Aquele Sinédrio não respeitou nem a tradição, porque jamais eles poderiam condenar uma pessoa em menos de 24 horas. Segundo a lei daquela época, eles teriam que passar no mínimo 3 dias neste julgamento, trazendo tantas testemunhas contra o condenado, como as testemunhas favoráveis, e também um representante do povo que pudesse ajudar na defesa de Jesus. É pena que nós observamos que hoje não há diferença, porque hoje mesmo as pessoas sendo levadas ao Supremo têm o direito de ter um advogado, mas esses advogados, o que eles falam não vale nada, não significa nada, porque quando
eles resolvem, já está, a pessoa quando eles levam a julgamento, aquela pessoa já foi condenada. Aqueles votos já estão certo que vão acontecer. Eles vão só fazer o teatro que esses fizeram diante de tantas coisas erradas. Principais aspectos: o tribunal, o sinédrio, era composto por 71 líderes religiosos. Reuniu-se ilegalmente à noite, pois no relato de Marcos e Mateus, eles queriam acelerar a condenação. Então a corte, o tribuno e os servos dos judeus prenderam Jesus, o maniataram e conduziram-no primeiro perante Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado os judeus que convinha que um dos homens morresse pelo povo. João capítulo 18, versículo 12 a 14. Nós observamos aqui o parentesco de Caifás com Anás, a cumplicidade no julgamento. Primeiro, eles levam Jesus perante aqueles dois para já combinarem o que deveriam fazer contra Jesus, para que tivesse a ideia do que eles apresentariam, que tipo de acusação levariam para condenar Jesus. As acusações buscaram depoimentos falsos sobre Jesus ter dito que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Jesus estava falando do seu corpo, já falando que ele morreria e em 3 dias ressuscitaria, mas eles fizeram essa amarração aí para tentar fazer disso uma acusação, levando todos a dizerem: olha, ele quer condenar, quer destruir o templo, ele tem vontade de destruir o templo do Senhor. O interrogatório: Caifás questionou Jesus se ele era o Cristo. Jesus respondeu: tu mesmo o disseste, ou eu o sou? Mencionou o Filho do Homem sentado à direita de Deus, dizendo ele. Mas ele calou-se, nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando os seus vestidos, disse-lhe: para que necessitais de mais testemunhas? Vós ouviste a blasfêmia, que vos parece? E todos consideravam ele culpado de morte. Marcos também, capítulo 14, versos 61 a 65. E alguns começaram a cuspir nele e cobrir-se o rosto e a dar-lhe punhaladas e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores também lhe davam bofetadas. Olha que transgressão da lei, né? Primeiro, Jesus não podia ser condenado à morte por um tribunal religioso. A lei romana não permitia. Ele teria que ser levado diante de um tribunal oficial para que pudesse ser julgado. Pilatos julgou Jesus sozinho, tendo só o apoio de Herodes. Pilatos não levantou o tribunal para poder fazer o julgamento de Jesus. Ele fez isso sozinho. Isso é uma coisa muito séria. O veredito: Caifás rasgou as suas vestes, acusando Jesus de blasfêmia. O conselho concordou que ele merecia a morte. Vejam o quanto o veredito errado influencia negativamente. Jesus não blasfemou nunca. Ele falou a verdade que eles não queriam ouvir e que eles não poderiam provar que Jesus não estava falando a verdade. Preferiram condenar um homem justo perante a Páscoa. Olha que coisa séria. Maltrato.
Após a sentença, Jesus foi cuspido em seu rosto, vendaram-no e agrediram-no com murros e tapas. Como não podiam matar por causa da lei romana, usaram de covardia, causando violência extrema ao Filho de Deus. Às vezes fico imaginando como será quando eles forem julgados perante o poder divino lá no céu. Que eu acredito que essa reunião não parou aí, né? Tem coisas para acontecer. Então, o que nós observamos é que eles queriam, de todas as formas, matar Jesus. Levaram Jesus perante Pilatos, está lá em João capítulo 18, verso 29 a 31. E como Pilatos e Herodes não acharam nada contra Jesus, eles se levantam e dizem que Pilatos, se não fizesse nada, eles apelariam a César e diriam que Pilatos estava traindo César, né? Eles estavam disposto a qualquer coisa. Então, eles lavavam as mãos, queriam que Pilatos sujasse a sua mão de sangue, não a deles, porque essa era a vontade deles. Mas Pilatos vai e lava as mãos e os condena ao assassinato, porque eles estavam assassinando um judeu, né? Eles não queriam sujar a mão de sangue. Pilatos também lava as mãos e coloca-os com o assassino. Mas, na verdade, Jesus estava se entregando como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E você e eu precisamos deste sacrifício, porque esse sacrifício é suficiente para nos perdoar e nos libertar de todo o pecado. Oremos ao Senhor. Senhor, mais uma vez estamos diante de Ti. É maravilhoso pertencer a Ti, adorar a Ti, confiar em Ti e não largar mão, Senhor, desta fé e dessa esperança. Te agradecemos pela morte de Jesus, te agradecemos pelo seu sangue derramado, te agradecemos pela salvação que veio através de Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque se ele não tivesse se entregado, nós não estaríamos com esperança de sermos perdoados. Nós não teríamos o céu por herança, como disse ele, quando disse: eu vou, mas vou vos preparar lugar para que quando eu voltar, vos levar para mim mesmo, para que onde estiver, estejai vós também. Então, Senhor Deus Pai, queremos estar um dia onde Jesus foi preparar e queremos te pedir, não nos deixa vacilar, cair, fracassar, concordar com o errado, Senhor, mas fazer o que é certo. Nos dá um bom dia na Tua presença, vivenciando tudo que o Senhor quer para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.